Sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Somente o amor de Deus pode nos resgatar de uma vida de escuridão para uma vida de luz. Sabedoria de entendimento. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. E Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Somente Deus pode nos resgatar de um mundo de trevas para o mundo de luz. Somente quando nascemos de novo, nascemos no Espírito, podemos nos encontrar com o Senhor.
sem santidade ninguém poderá ver a Deus. Amém? Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo do nosso Deus poderoso. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no primeiro capítulo, fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Irmãos, aqui o Evangelho de João começa declarando, denominando Jesus de o Verbo. Mediante esse título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus personificada e declara que nos últimos dias Deus nos fala através do seu Filho. E as Escrituras declaram que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus, a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo, como o Verbo, a palavra de Deus, revela o coração e a mente de Deus. João nos apresenta três características principais de Jesus Cristo como Verbo: o relacionamento entre o Verbo e o Pai, a unidade entre o Verbo e o Pai, a comunhão entre o Verbo e o Pai. Cristo preexistia com Deus antes da criação do mundo, ou seja, antes que tudo se formasse, antes que tudo viesse a existir, antes que tudo viesse a ser revelado, Jesus já coexistia com Deus. Por isso ele diz que ele era Deus. Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com ele. Cristo era divino, o Verbo era Deus, e tinha a mesma natureza do Pai. O relacionamento entre o Verbo e o mundo fica por intermédio de Cristo, que Deus Pai criou e o mundo e o sustenta. O relacionamento entre o Verbo e a humanidade é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, sofrendo as mesmas paixões, passando pelos mesmos problemas que eu e você enfrentamos, mas ele venceu. Em Jesus,
Deus tornou-se um ser humano, com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Porque de forma sobrenatural, Cristo nasce, através da ação do Espírito Santo e da vontade de Deus. Este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu, experimentou a condição de vida e do ambiente dos humanos, ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. Por isso Jesus Cristo fala: quem não nascer da água e do Espírito não se pode ver o reino dos céus. E nascer também do Espírito, e isso não vem de nós, isso vem de Deus. No princípio com Deus, Cristo não foi criado, Cristo não foi formado, Cristo ele é eterno, Cristo ele estava no princípio com Deus, ele sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e também com o Espírito Santo. Cristo é a personificação da genuína, verdadeira vida. Sua vida era luz para todos, e a verdade de Deus é sua natureza, propósito e poder tornar-se disponíveis a todos por meio dele. Por isso ele é a luz dos homens, por isso ele é a vida, por isso ele nos traz a verdade, por isso ele nos faz conhecer a vontade poderosa de Deus. Amém? Jesus, ele é a luz que resplandece nas trevas. A luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso controlado por Satanás. A maior parte do mundo não aceita sua vida, nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam e não prevaleceram contra ela. Aqui, quando fala de trevas, fala de engano, fala de confusão, fala de incertezas, de dúvidas, fala de não conhecer a verdade, fala de não ter consciência. Então, Jesus, ele é uma luz que resplandece neste mundo tenebroso, neste mundo mau. Quando nós nos encontramos com o Senhor, que ele ilumina sobre nós, nós somos impactados com a sua palavra de verdade, e nisso nós aprendemos a viver uma vida na presença do Senhor. Por isso, ele é a luz que resplandece nas trevas. A palavra do Senhor diz que alumia todo homem. Cristo, ele ilumina. Quando eu me coloco na presença do Senhor, Cristo, ele me dá a instrução, o conhecimento da verdade, porque ele ilumina toda pessoa que ouve o seu evangelho, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça para que essa pessoa ela possa livremente escolher aceitar ou rejeitar a sua mensagem, a mensagem do evangelho, a mensagem da paz, a mensagem de Cristo. Por isso, além da luz de Cristo, não há outra que possa nos levar a ter o conhecimento da verdade. Somente através de Cristo. Por quê? Porque ele é a verdadeira expressão do Deus poderoso, o Deus invisível, mas real. E o mundo não o conheceu. O mundo se refere aqui à totalidade da sociedade, das organizações, das pessoas que agem independentemente de Deus. Qualquer pessoa que tem uma vida segundo a sua própria inteligência, segundo as suas próprias vontades. Então aqui é como se não conheceu a Cristo, não se envolveu com Cristo, não buscou mergulhar de cabeça nesta palavra.
Antes eu também ouvia muito falar. Antes eu ouvia muitas expressões. Mas somente no momento que eu mergulhei, que eu aceitei, que eu comecei a lutar contra as minhas crenças, contra aquilo que eu achava que era certo, quando eu comecei a abrir mão de certas coisas para buscar este conhecimento, a luz de Jesus começou a me dar entendimento. Por isso ele diz, em verdade, porque ele é a verdade e falava a verdade. Agora, o versículo 12 vem trazendo uma promessa. O versículo 12 vem trazendo algo que muitas pessoas têm falado, têm dito, eu sou, mas quem verdadeiramente é filho de Deus? Muitos falam, eu sou filho de Deus. Alguém pode dizer que todos são filhos de Deus, como uma autoridade há pouco tempo declarou que todas as pessoas eram filhos de Deus. Mas segundo a palavra de Deus, segundo a Escritura Sagrada, segundo a revelação do próprio Espírito Santo, que vem falando através do evangelista João, a palavra diz, mas a todos quantos o receberam. Irmãos, eu só entendi que eu me tornaria filho de Deus quando eu recebesse Jesus na minha vida. A partir do momento que eu fiz esse ato de fé, de confessar Jesus, de receber, de começar a obedecer os seus mandamentos, eu recebi esse poder de me tornar filho de Deus. O próprio João, quando ele está escrevendo a sua carta, que vem, vamos olhar 1 João, capítulo 2. Veja só como Deus é maravilhoso. Deus, ele não deixa ninguém enganar. Deus, ele não deixa ninguém enganar. Olha só o que diz. Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do versículo 3, fala assim. Olha só. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Irmãos, nós temos que amar o nosso Senhor Jesus acima de todas as coisas. E ainda ele fala no versículo 15 assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, segundo a palavra do nosso Deus e Pai, revelada pelo Espírito Santo de Deus, nos faz entender que eu e você precisamos receber Jesus como Senhor, receber Jesus em nossa vida. Aí nós teremos o poder de nos tornarmos filhos de Deus, porque nós vamos acreditar no Senhor. Quem vai fazer com que eu nasça é o Espírito Santo que coloca em mim, coloca em você esse desejo. Irmãos, nós temos que lutar com todas as forças. Muitas vezes o inimigo vai colocar
provações diante de nós. Nós seremos só provados segundo aquilo que nós podemos suportar. Nenhuma prova que o inimigo coloca diante de nós é maior do que nós, não. Todas as provas que ele coloca, nós temos capacidades para suportar. Basta dizer uma simples palavra. Basta você negar, não. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz que nós não devemos amar as coisas desse mundo. É muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós acreditarmos nisso. Porque se eu recebo Jesus, se eu nasço de novo, o inimigo não tem poder contra a minha vida. Ele pode tentar e ele vai tentar. Ele lança dúvidas, pensamentos duvidosos na nossa mente. Você não vai ser perdoado. Ele coloca essas dúvidas na mente da gente. Porque ele conhece, sabe a nossa fraqueza, ele sabe a minha fraqueza, ele sabe a sua fraqueza. Mas Jesus é a luz. Estava desde o princípio. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, não pecou. E nos garantiu que se nós permanecermos firmes nele, nós também iríamos vencer o mal e o maligno. Esta canção que nós abrimos, esta palavra, que fala do amor de Deus, ela é extraída da parábola das ovelhas perdidas da casa do Pai, que ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Mas também a palavra de Deus fala para mim e para você que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que vigiar para que a gente não se aparte desta palavra. No começo ele vai atrás, ele chama, ele traz a luz, traz o entendimento, mas depois eu preciso caminhar na presença de Deus. Eu preciso me fortalecer na presença de Deus. Amém? Irmãos, para a nossa meditação e para poder que nós venhamos a encerrar esta palavra, fica para mim e para você tomarmos uma decisão de caminharmos na presença do Senhor. Fica para mim e para você entender que, apesar das dúvidas, o Senhor sempre vai estar nos trazendo a verdade, nos trazendo a luz ao entendimento. Por isso não desista, leia a palavra de Deus, esteja orando. É necessário que você esteja fazendo parte de uma congregação, porque a igreja do Senhor tem que se congregar, tem que estar em unidade. Como é que eu vou interceder pelo irmão, pela irmã, se você fica distante? Não tem condição. Pastor, mas eu sou a igreja. Irmãos, a igreja é a congregação. Nós somos parte da igreja. Nós somos parte da noiva que faz um complemento. O corpo, ele tem vários membros. A igreja tem vários membros. Amém? Jesus disse que nós devemos estar enxertados nele. E qual é o lugar mais próximo da presença de Deus? É a casa do Senhor. É a porta de entrada no céu. É a igreja, a congregação. É a unidade dos irmãos e irmãs que estão ali orando, intercedendo, aprendendo, estudando, caminhando, fazendo a obra do Senhor e trazendo mais para que muitos possam alcançar esta graça salvadora de Deus. Essa pregação que muitos têm feito por aí, dizendo que não precisa congregar. Irmãos, nós temos que ler a Bíblia. Temos que ler, temos que praticar a palavra de Deus. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe sua vida. E até amanhã, se Deus assim nos permitir.